nesse estudo que a gente está fazendo sobre o livro de Neemias. E aí, dessa vez, tem a parte escrita, né? E aí, logo no início, eu coloquei um resuminho para vocês. A introdução, isso aí é parte do que a gente já viu na semana passada. E aí, o primeiro ponto, né? Neemias relata o final da parte histórica do Antigo Testamento, junto com Esdras e Esté. Então, apesar da sua Bíblia terminar em Malaquias, a parte histórica da sua Bíblia vai terminar em Esdras, Neemias e Esté, esses 3 livros. Neemias, provavelmente, ele nasce no exílio da Babilônia. Considerando que o exílio durou 70 anos, ele voltou na parte final do retorno do exílio, já durante o Império Medo-Persa. Então, vamos lá. A gente viu semana passada, o Reino do Sul, que era Judá, ele é invadido pela Babilônia em 3 momentos diferentes. A Babilônia, ela realiza 3 cercos, e no último cerco é quando Jerusalém ela é invadida, o templo é queimado e saqueado, e os muros e as portas também são destruídas. Depois daquele período, se inicia um período ali de 70 anos no exílio. Só que quando Neemias volta para Jerusalém, volta para o território de Israel, já é depois desses 70 anos, a Babilônia já tinha caído e um outro império já tinha ascendido, que era o Império Medo-Persa. Então, por causa disso, por causa desses anos, aí você olha, 70 anos de exílio babilônico, Neemias já como copeiro do rei, ou seja, um império já estável, não era aquele período de guerra entre Pérsia e Babilônia, então já dá a entender que se passou aí mais do que 70 anos. Provavelmente, então, Neemias sequer nasceu em Israel. Neemias não nasceu em Jerusalém, por exemplo. Ele provavelmente era um judeu nascido no exílio. O nome Neemias significa Yahvé consola ou conforta, e o nome dele tem tudo a ver porque é justamente num período onde o período do exílio estava finalizando e Deus estava trazendo essa renovação para Israel. Deus havia feito uma promessa de que eles retornariam para o território e Deus estava trazendo eles naquele momento. Neemias ele se dedicou aí à reconstrução dos muros de Jerusalém, das suas 12 portas. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessas três coisas hoje, que é Jerusalém, os muros e as portas. E aí eu trouxe até uma lista até extensa, mas se a gente parar para olhar historicamente, Jerusalém sempre foi uma cidade disputada. E é muito estranho isso, porque sempre tinha gente querendo dominar Jerusalém e tomar Jerusalém. Jerusalém foi destruída diversas vezes e reconstruída outras tantas vezes. Diferente de outras cidades históricas que simplesmente deixaram de existir. A própria Babilônia deixou de existir, algumas cidades do Egito continuam lá até hoje, mas não são grandes como eram antigamente. Jericó deixou de existir, Sodoma deixou de existir. Assim, Jericó, ela existe, mas não como uma cidade potência como era no tempo da Bíblia, ok? Então, Nínive, por exemplo, deixou de existir como nós conhecíamos. Éfeso, que era uma cidade super importante, continua existindo na Turquia, mas não como era antigamente. Jerusalém não. Jerusalém passa ano, passa guerra, passa invasão, Jerusalém continua lá. Então, se dedicou à construção do muro de Jerusalém, das suas 12 portas. Um fato importante, isso aqui, o relato histórico, né, do terceiro cerco de Jerusalém, com a destruição do templo e dos muros, está em 2 Reis 25. Daqui a pouco a gente vai pegar para ler, e também está em Jeremias 52. E uma outra coisa é que boa parte do capítulo de Neemias são escritos em primeira pessoa. Então, quando você lê os livros, quando você lê o livro, você lê os capítulos de Neemias, é um relato em primeira pessoa. Tudo que ele não relata porque ele ouviu, mas ele relata porque ele viveu. Então, quando você lê Neemias 1 e você vê a angústia dele quando ele ouve e recebe notícias de Jerusalém, é ele, de fato, sofrendo na alma dele sobre o estado da cidade. Isso muda um pouco a maneira como você lê o livro. É igual quando você lê 2 Timóteo. Quando você lê 2 Timóteo, que foi escrito por Paulo, aquilo ali foi o último texto do apóstolo antes dele ser morto, antes dele ser martirizado. Pouco tempo depois, Paulo é executado por Roma.
Então, quando você sabe disso, e você lê 2 Timóteo, você vê que aquelas ali são as últimas palavras, como o pessoal chama, do velho apóstolo. E ele sabia que ele estava para morrer, inclusive ele fala isso no texto. A minha alma já está sendo entregue. Ele fala isso no texto. Isso dá um peso diferente quando você lê o livro, porque é aquilo, se você soubesse que você ia morrer em breve e você tivesse que escrever uma carta, você ia escrever uma carta falando sobre besteiras ou sobre coisas que você realmente achava que era importante. Então, quando você conhece o contexto e sabe quem escreveu, isso dá um peso diferente no texto. Então, quando você lê 2 Timóteo, são as últimas palavras de uma pessoa que seria morta sem negar a fé. Quando você lê Neemias, você vê que a angústia de um judeu que provavelmente nasceu no exílio e estava angustiado porque Jerusalém ainda não havia tido os seus muros reconstruídos nem as suas portas. Então, era uma cidade sem proteção e sem justiça, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Abre, por favor, a sua Bíblia em 2 Reis 25. 2 Reis 25. Vamos lá. 2 Reis é parte histórica, ok? Então, na sua Bíblia, você vai ter o Pentateuco, olha para mim aqui, você vai ter o Pentateuco, você vai ter Josué, você vai ter Juízes. Aí depois começa o período dos reinados, que é essa parte histórica, o período dos reinados. Então, quando você for abrir a sua Bíblia, para você pesquisar 2 Reis, se você abrir a sua Bíblia e já tem algum profeta, você sabe que você já passou. Porque os livros históricos estão antes dos profetas. Se você sabe a ordem cronológica e essa coisa do estudo panorâmico, né, que a gente gastou tempo semana passada, você abre a sua Bíblia de uma maneira mais fácil. Se você abriu a sua Bíblia em Provérbios, você sabe que já passou. Porque o livro histórico fica no início, depois do Pentateuco. Ok? Então, 2 Reis, livro histórico, não abre a sua Bíblia no meio, abre ela no início. Ele vai estar por aqui. Isso facilita a sua vida na hora de abrir. Então, ou então compra abas. A folha é fina. Antigamente as Bíblias tinham mais aquelas letrinhas, né? Aquilo ajuda muito. Eu particularmente não gosto, mas ajuda muito. A outra coisa que eu gastei um tempo falando com vocês uma época lá atrás, é que não é certo você falar 2 Reis. É 2 Reis. Por quê? Porque é 2º livro dos reis. É diferente de você falar 2 Timóteo. Porque é a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Então, quando você fala reis e crônicas, é 1º e 2º. 1 Samuel, 2 Samuel. Nos livros dos reis, exato. Então, como a gente está falando de livros, é sempre no masculino. 2º, 1º, ok? Então, 2 Reis, capítulo 25, olha o que diz aí. Vamos gastar um tempinho lendo, porque a história é interessante. No 9º ano do seu reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Levantaram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Lembra que eu falei? Jerusalém foi sitiada, foi cercada 3 vezes. Esse aqui é o último cerco. No dia 9 do 4º mês, quando a fome na cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo da terra, os muros da cidade foram quebrados, e todos os soldados fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade em toda a volta e o rei fugia em direção a Arabá. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Porém, todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá, que lhe definiu sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, furaram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda,
servo do rei da Babilônia, foi para Jerusalém e queimou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todas as casas vistosas. E todo o exército dos babilônios que acompanhavam o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos o restante do povo que havia ficado na cidade, e os que já haviam se rendido ao rei da Babilônia, bem como o restante da multidão. Mas o capitão da guarda deixou ficar os mais pobres da terra que trabalhavam nas vinhas e na lavoura. Além disso, os babilônios destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também pegaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as vasilhas e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo que era de prata, em prata. O bronze das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão havia feito para o templo do Senhor era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e havia um capitel de bronze sobre ela, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede e romães, tudo de bronze, e a outra coluna com a rede era igual. O capitão da guarda levou também Seraías, o primeiro sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Levou um oficial da cidade responsável pelos soldados de combate, e 5 oficiais do rei que ainda estavam na cidade, como também o secretário do exército, responsável pelo alistamento dos cidadãos da terra, e 60 homens do povo da terra que estavam na cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, os prendeu e os levou ao rei da Babilônia em Riblá. Então o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Isso daqui é o finalzinho da invasão dos babilônios. O que é interessante desse relato é que, primeiro, que é um cerco longo. Se uma cidade naquela época era cercada, comida não entrava. Então o povo chega uma hora que a comida e os estoques acabam e as pessoas passam fome. Existem relatos históricos de cidades que foram cercadas em guerras, onde, para as pessoas não morrerem, elas recorreram ao canibalismo. Então, quando alguém morria, se comia a carne dos mortos para tentar viver. O que acontece aqui é que, quando chega nesse ponto de fome intensa, na verdade, o exército foge, inclusive o rei. Os filhos do rei são todos mortos, como fala aqui, mas ele tem os olhos furados, ele é levado cativo à Babilônia, assim como outras pessoas. Por quê? Porque é aquilo que eu falei semana passada. A Babilônia, ela não dispersava as pessoas no território, ela levava como escravo. É por isso que, depois dos 3 cercos, boa parte dos judeus foram levados para a Babilônia. Daniel vai nessa leva, Jeremias também. Daniel na primeira, Jeremias na segunda, e tem uma galera aqui que vai na terceira. A outra questão que é importante do texto é o que eles fazem com o templo. Tem o templo, que é o primeiro templo que a gente chama, né? O primeiro templo de Salomão. Tinha todos os utensílios voltados exclusivamente para a adoração a Deus. Vem a Babilônia, não só destrói o templo, como ela rouba todos os utensílios. Na prática, o que ela faz? Ela interrompe a adoração a Deus. A Babilônia, ela é um sistema do mundo que é retratado também em Apocalipse. Existe uma profecia que fala sobre a Babilônia, e a Bíblia fala que ela vai cair. Agora, quando João tem essa visão lá no Novo Testamento, em Apocalipse, essa cidade aqui da Babilônia, ela já tinha caído há muito tempo. Então, por que João vê aquilo ali? O que significa aquela profecia de João contra a Babilônia, ou sobre a Babilônia, naquele período onde aquela cidade não existia mais? Significa essa influência maligna que é representada por essa cidade que é a Babilônia. Existe uma influência maligna que atua no mundo, que ela se opõe à adoração a Deus. Aí a gente chama muito disso de sistema mundo, né? Existe o reino de Deus, os valores do reino de Deus, e existe a oposição a esses valores, que é esse sistema mundo, que coloca o homem no centro, que tenta impedir a adoração a Deus. E quando você olha, isso que a gente sabe hoje,
que acontece espiritualmente, aconteceu na prática aqui em 2 Reis 25. Porque a Babilônia invade o templo e ela leva todos os utensílios do templo embora. Ela já tinha feito isso antes, com as taças, e tem uns relatos de Nabucodonosor banqueteando com as taças utilizadas no templo, mas aqui é como se tudo é derretido e levado em bronze, levado em ouro, e levado em prata. Tudo acaba. Ok? Então, a Babilônia ela não apenas destrói a cidade, como ela interrompe de fato a adoração a Deus. Não tinha como o povo adorar a Deus, não era que nem hoje, que você pode adorar a Deus na sua casa quando você quiser, ou na igreja quando você quiser. A adoração naquele tempo, ela necessariamente precisava do sistema do templo. Ela precisava do sacerdote, ela precisava dos sacrifícios, ela precisava de todos os rituais. Uma das primeiras coisas que fala aqui que é levado é a bacia de bronze, que é onde eles se lavavam. Se o sacerdote não se lavava antes, ele não poderia ministrar diante de Deus. Esse se lavar fala justamente sobre santidade. Uma das primeiras coisas que a Babilônia ela destrói no templo e nos utensílios é esse utensílio que leva à santidade, que fazia com que os sacerdotes se limpassem. Esse sistema, ele interrompe a Babilônia, ele interrompe a adoração, mas ele também atrapalha a santificação que hoje de todos nós que somos sacerdotes. É isso que significa. Então, por trás dessa cidade natural, existe uma influência espiritual que é essa questão. Olha aí, por favor, a sua folha. Depois, se você quiser ler, esse mesmo relato ele aparece em Jeremias 52, ok? E um detalhe também, quando fala Sofonias no versículo 18, não é o profeta, porque o profeta Sofonias mesmo, ele é um profeta pós-exílico. Então, não é a mesma pessoa, só tem o mesmo nome. Algumas coisas que o livro de Neemias nos ensina. Uma das primeiras coisas que o livro ensina é que Deus sempre cumpre com as suas promessas. Isso sempre deve ser motivo de esperança para o crente. A Nadilene, que veio falar comigo no final da aula sobre a profecia de Ciro, eu achei muito oportuno da gente colocar antes aqui. O livro, Neemias relata esse povo retornando para Jerusalém. Só que isso não aconteceu por acaso. Deus havia dito que isso aconteceria. Então, abre, por favor, a sua Bíblia em Jeremias 25:11. Jeremias, ele é um livro profético. Então, ele vai estar no finalzinho do seu Antigo Testamento. Então, não tem por que você procurar Jeremias no início da sua Bíblia. Ele vai estar mais ali para o meio, finalzinho do Antigo Testamento. Se você sabe a parte panorâmica do Antigo Testamento, você vai abrir a sua Bíblia de uma maneira mais fácil. Jeremias 25, versículo 11. Profecia de Jeremias sobre o cerco babilônico. Nesse período aqui, a Babilônia ainda não havia invadido Judá. Ainda existia um rei, que era Joaquim. Jeremias 25:11. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Isso aqui tanto é verdade que a Babilônia não foi reconstruída. Você não tem mais a Babilônia. Se você pegar mais ou menos, a região ficaria... Porque assim, a Babilônia era a capital da Mesopotâmia, né? Ficaria ali na região onde hoje é o Iraque. Apesar de que aquele povo é um povo muito misturado, porque era um monte de tribo que durante muitos anos se organizou de uma maneira, aí depois da Primeira e da Segunda Guerra eles foram automaticamente reunidos, aquilo é uma confusão, principalmente depois da Segunda Guerra. Agora, naquele período... É uma Babilônia. Naquele período ali, naquela região ali seria onde hoje mais ou menos é o Iraque. Okay? Agora, Jeremias, antes da invasão, ele fala que a Babilônia invadiria, ele fala que o exílio duraria exatamente 70 anos, ele não fala 100,
ele não fala 50, ele podia falar 40 ou 400 anos, que é sempre um número forte na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, 40 ou 400, ele crava 70 anos. Antes disso acontecer. E de fato acontece. Não apenas a invasão da Babilônia acontece, como o exílio acontece e como depois a destruição da Babilônia também acontece. E continua a acontecer até hoje o fato dela não ter sido reconstruída. Então, o livro, quando ele relata esse finalzinho e essa volta final do povo para a terra, é uma esperança para a gente que, se Deus promete, ele vai cumprir. Por mais que não pareça óbvio. Para pensar, o povo estava no exílio. Aí, quando a Babilônia cai, ela não cai porque Israel voltou a ficar forte. A Babilônia cai porque outro império passou a dominar, que foi o Medo-Persa. Não tinha cidade organizada, não tinha exército, não tinha soldado, não tinha liderança, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Mas mesmo assim, Deus, em uma situação completamente adversa, faz com que a sua palavra se cumpra. Abre, por favor, sua Bíblia em Isaías 45. Isaías 45, do 1 ao 13, que foi o texto que a Nadilene comentou comigo semana passada. Isso daqui é uma profecia do profeta Isaías, que ele ouviu de Deus, de que Deus usaria Ciro para trazer o povo de volta do exílio. O problema, né? O legal dessa profecia é que ela acontece 200 anos antes de Ciro nascer. Então, quando Isaías profetiza, Isaías 45, o Império Medo-Persa sequer dominava. Ciro não havia nascido. Na verdade, quando Isaías profetiza e ele fala que Deus usaria Ciro e havia escolhido Ciro, ele não sabia que Ciro era esse. Primeiro, porque Ciro não havia nascido. Segundo, porque Ciro não é nome pessoal. Lembra que eu falei semana passada? Ciro não é nome pessoal. Ciro é título de governo. É igual antigamente César. Se o romano governava o Império Romano, ele era o César. Era o título de governo, é igual o Papa. Tem o Papa hoje, o Papa Francisco. Francisco não é o nome dele é Mário Bergoglio, alguma coisa assim. O Francisco é o nome de governo da igreja. Ciro é o nome de governo. Tanto que o nome do pessoal lá, do rei do livro de Esté, é Assuero, ou Xerxes. Depois é Artaxerxes. Então, esse Ciro aqui, quando Isaías ele profetiza, ele não usa o nome pessoal de ninguém, porque essa pessoa não havia nascido. Mas ele usa um título de governo. Olha, Deus vai levantar Ciro. Quem é Ciro? O governante da Pérsia. 200 anos antes desse Ciro nascer. Da mesma maneira que Isaías profetiza sobre Jesus em Isaías 9, coisa de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías 45, do 1 ao 13. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Olha isso. A quem tomo pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti e deixarei planos os lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo título de honra, embora não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Derramai altos céus, que as nuvens chovam justiça.
Abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador. O caco entre os cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que formou, que fazes? Ou dirá à tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, o que geras? E à mulher, o que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Vós me perguntais sobre as coisas futuras? Quereis saber sobre os meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Olha o 13. Eu o despertei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade, ele, Ciro, edificará a minha cidade e libertará os meus cativos. Nada cobrará, nada receberá, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que Ciro faz durante o relato do livro de Esther, de Esdras e de Neemias. Ele faz com que o povo volte do exílio, porque nada mais é, minha gente, quando a Babilônia cai e a Pérsia assume, não é que o povo, os judeus deixaram de ser escravos, eles só mudaram de dono. Antes eles eram propriedade dos babilônios, depois eles passaram a ser propriedade dos persas. Então, quando Ciro começa a governar, quando o império sobe, ele ascende, o povo é libertado aos poucos e volta do cativeiro. Agora, olha o que fala também no versículo 13. Ele, Ciro, edificará a minha cidade e nada cobrará. Você vê isso em Esther, Esdras e Neemias. Os Ciros não apenas permitiam que o povo voltasse, como dava material. Colocava destacamento militar para fazer o acompanhamento do povo em proteção. Foi o império que bancou a reconstrução de Jerusalém. Foi o império que bancou a reconstrução dos muros. Foram eles que bancaram a reconstrução do templo. Então, a profecia que Isaías dá 200 anos antes, ela se cumpre nesse finalzinho da parte histórica. Oi. Formule melhor. Em qual sentido? Sim. Aham. Ah, sim. Entendi. Se podia ser uma sombra daquilo que viria. Ah, sim. Pode ser. É. É. É porque Deus sempre revelou a sua graça no Antigo Testamento. Ela é plenamente revelada em Jesus na cruz, né? Mas ele sempre revelou a sua graça. É. Tomar resgate e nem aceitar suborno. É isso aí. Ciro. Nem por preço, nem por... Até porque não tinha nem o que dar. Era um povo escravizado, completamente falido, não tinham nada, a cidade destruída. Nesse período de Neemias, o templo já havia sido reconstruído por Zorobabel. Esse é o segundo templo. Isso é importante. O primeiro templo é o templo de Salomão. O segundo templo é esse reconstruído na primeira parte de Esdras, por Zorobabel. O terceiro templo, não temos. Esperamos a reconstrução do terceiro templo. Mas o terceiro templo nós não temos ainda. Mas a Bíblia diz que precisará ser reconstruído. Abre, por favor, sua Bíblia em Esdras. Ainda falando sobre o cumprimento das profecias, né? Esdras, do 1 ao 4. Hã? Não. Tem o do Bispo Macedo lá. Eu acho aquilo um absurdo, tá gravando. Mas eu acho aquilo um absurdo. Muita calma. Eu acho aquilo um absurdo. Eu acho um pouco ofensivo também. O Templo de Salomão lá do rapaz da Universal lá. Não. Vai reconstruir o terceiro. Aquilo ali é da 25 de março. Aquilo ali é o terceiro templo da 25 de março.
Esdras. Inclusive, quando foi reconstruído, os judeus ficaram muito ofendidos. Na época eles saíram notas e tudo mais, falando que não era correto. E fora que não é correto, porque faz um sincretismo místico entre o cristianismo e o judaísmo. Isso, na minha opinião, isso não é correto. Biblicamente mesmo falando, sabe? Não faz muito sentido a gente se apropriar de determinados elementos judaicos como se aquilo por si só pudesse trazer uma espécie de bênção para a gente. Eu uso a estrela de Davi numa espécie de, sei lá, de proteção. Ou o cara que não é judeu e ele usa um kippá ou um talit, que é aquele manto de oração. Então, não faz muito sentido na minha cabeça. Esdras capítulo 1, do 1 ao 4. No primeiro ano de Ciro, olha Ciro aparecendo, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, que falou dos 70 anos, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Uma coisa muito parecida com a saída do povo do Egito, onde os próprios egípcios davam ali os brincos e as suas joias para que quando eles estavam saindo do Egito. Agora, o interessante é que no versículo 1 fala que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Você vê que o cumprimento da profecia, ele foi completamente garantido e realizado pelo próprio Deus. Por quê? Por que isso é importante? Porque um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Agora, quando você vira e fala assim, olha, Deus é fiel, né? Tem o pessoal antigamente, os crentes mais antigos costumavam falar isso, né? Deus é fiel. Deus é fiel a quem? A Ele mesmo. Deus te ama. Não estou falando que Ele não te ama. Agora, quando Ele promete alguma coisa, e é Ele que de fato fala, Ele cumpre não por você, mas porque Ele disse. E se Ele fala e não faz, Ele não é fiel. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor despertou o espírito de Ciro, é Deus garantindo o cumprimento daquilo que Ele havia prometido e é Ele realizando aquela profecia. Então, se Deus fala alguma coisa sobre a sua vida e sobre a minha vida, ela vai acontecer. A palavra de Deus é fiel, mas a palavra de Deus é fiel porque foi ela é fiel por causa de quem falou, que é Deus. Exato. A palavra de Deus é fiel. Ele não se arrepende, Ele não mente. Ele falou. Se Ele falou, vai acontecer. É igual quando a gente fala sobre a promessa do retorno de Jesus. A Bíblia diz que Ele vai voltar. Talvez você olhe e você fale, cara, não sei bem se isso é verdade. Mas então, se você tem essa dificuldade, talvez você não acredite que Deus é fiel. E aí é algo que você precisa realmente analisar dentro da sua alma e do seu espírito. Agora, se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Talvez eu não veja, talvez eu morra antes, talvez você não veja, mas de fato vai acontecer. Ok? E se Deus deu uma promessa na sua vida, às vezes a gente tem profecias a nível de mundo, né, que só estão na Bíblia, você tem às vezes profecia a nível de cidade, a nível de igreja local, ou talvez você tenha uma profecia
seu nível pessoal. Às vezes Deus te falou uma coisa, sei lá, 10 anos atrás. Se Ele disse, Ele vai fazer. Coopera com Ele, mas Ele vai fazer. Hebreus, abre por favor sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus, Novo Testamento. Hebreus 10, versículo 23. É aquilo que a gente estava falando agora, que a Vanusa falou, e o que eu falei, né? A palavra de Deus é fiel. Ela é fiel por quê? Por causa da pessoa que a disse. Então, Hebreus 10, versículo 23, fala justamente isso. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Não é a promessa que é fiel, mas é quem fez a promessa. Se Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Ah, Thales, mas fulano morreu e não viu. Aí você precisa discernir duas coisas. Talvez Deus tenha falado que aquilo aconteceria para fulano, mas talvez não fosse o tempo de fulano ver. Isso está escrito aqui. Hebreus 11. Abre sua Bíblia aí do lado em Hebreus 11. Estou vendo o versículo, só um instantinho. É o versículo que fala que a pessoa creu, mas ela não viu o cumprimento da promessa. Qual? 13. É isso aí. Hebreus 11, 13. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Então, tem esses dois pontos. Talvez, fulano recebeu aquela promessa, morreu e não viu cumprir. Talvez não fosse para o tempo dele, ou talvez, de fato, não tenha sido uma promessa de Deus. Ok? Abre, por favor, sua Bíblia em Salmo 119. Então, a gente está aí na primeira coisa que o livro de Neemias nos ensina, que é o fato de que Deus cumpre as suas promessas. Salmo 119, 49. Lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. É uma oração do salmista, ele fala, lembra-te da promessa feita ao teu servo. Se você recebeu uma promessa de Deus, você pode orar dessa maneira, não é ofensivo. Senhor, lembra daquilo que o Senhor falou. Não que ele tenha esquecido, mas para você cooperar com ele em oração. Ok? Outra coisa que o livro de Neemias nos ensina é o seguinte, às vezes Deus nos envia situações ruins, e está tudo certo. Porque às vezes, quando a gente passa por uma situação ruim, a gente sempre acha que é o diabo, ou a gente acha que é pecado, ou a gente acha que é a famosa e velha retaliação, né, que o povo gosta de falar. Então, assim, mas nem sempre. Às vezes, realmente é Deus trabalhando na gente. Então, essa é uma afirmação que pode parecer estranha, mas ela é verdadeira. Por vezes, o Senhor envia essas situações difíceis aí e os dias maus, né? E sempre tem um propósito. A Elisa citou esse texto que a gente vai ler agora, Daniel 1. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Daniel 1. Daniel 1. Daniel, o livro profeta, então ele vai estar ali no finalzinho do seu Antigo Testamento. Não procura Daniel lá no Pentateuco. Não vai estar. Então, Daniel 1, do 1 ao 2. No terceiro ano do... Me chamou? Hã? Compra a aba. Compra a aba. Eu aprendi a abrir Bíblia, sei lá, vai ter uns 10, 12 anos. Antigamente na igreja tinha muita gincana, né? E aí, se você quer abrir essa Bíblia primeiro, você aqui ganhava. E sempre ganhava era doce, né? E foi assim, sem brincadeira, foi assim que eu aprendi a abrir Bíblia. As crianças estão aprendendo e memorizando com doce.
Mas funciona. Aprendi, ó, tá aqui até hoje. Abro o Bíblia, que é uma beleza. Exato, aprendi a abrir dessa maneira. Daniel 1, do 1 ao 2. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Isso é Daniel falando que foi levado no primeiro cerco. Olha o que Daniel fala. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Senhor entregou nas suas mãos. Daniel olhou aquela catástrofe e conseguiu reconhecer que Deus estava ali. Era uma situação ruim? Era. Mas Deus estava naquela situação ruim. Salmo 119, volta lá para Salmo 119. Salmo 119. Exato. Exato. Um conhecimento ali, né, discernimento. Exato. Demos mole, isso vai acontecer. E Deus avisou. Senhor, bem, Salmo 119, versículo 75. Senhor, bem sei que teus juízos são justos e que me castigaste por causa da tua fidelidade. Tem alguma outra versão para esse texto? Como? Ah, tá. E mesmo quando tu me humilhas, tu és fiel. Essa aí talvez seja mais pesada. Mesmo quando tu me humilhas, tu és fiel. Então, Deus, algumas vezes, nos humilha. Então, isso acontece. Jó 5,17, abre a sua Bíblia em Jó. Jó está aí pertinho, antes de Salmos. Já falei para vocês a minha angústia pessoal com o livro de Jó? Acho que já. Eu não suportava o livro de Jó. Para mim era um peso ler Jó, assim. Um peso. Até que eu li Jó no final do ano passado. E mudou, assim, Hoje talvez seja um dos meus livros preferidos. Tem muita coisa interessante em Jó. Tirei o estigma de Jó, assim. Jó me doía muito de ler. Mas tem muita coisa bonita ali em Jó. Jó 5,17. 17, a gente teria que ler ele todo, né? Vou ler só o 28. Vou ler só o 17 e o 18. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze o coração do Deus Todo-Poderoso. Pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. Isso daqui é reconfortante. Porque ao mesmo tempo que Deus traz, às vezes, o problema e a situação ruim, o dia mal, ele nos capacita para passar o dia mal. Então, se Deus nos fere, ele também cura as feridas. Ele é igual o pastor quando a ovelha se desviava, que quebrava a pata da ovelha. Lembra dessa história? Se tinha uma ovelha fujona, como é que o pastor fazia para manter essa ovelha, para que essa ovelha aprendesse? Trazia para perto, quebrava a pata da ovelha, carregava ela em cima, botava a ovelha em cima e ficava. Enquanto a pata da ovelha estava calcificando, a ovelha estava juntinha dele. Ele quebrou, ele está curando, o pastor. Quando a ovelha estava curada, a ovelha já não mais se afastava do pastor, ela ficou condicionada a andar perto do pastor. É isso aqui. Deus faz a ferida, mas ele cura essa ferida. Isso é uma esperança para a gente. O versículo, Jeremias 18, né? Vamos para Jeremias 18. Mas antes disso, eu não vou abrir aí, mas esse Mateus 4, vai abrindo Jeremias. Mas esse Mateus 4 que está aí, é o texto do Novo Testamento que fala de Jesus sendo levado para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Só que não foi apenas ao deserto, foi para o deserto para ficar 40 dias sem comer. Não foi fácil nem agradável, foi um momento ruim.
mas o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Jeremias 18, versículo 1. Esse é o texto que fala do vaso, é um texto muito bonito. Inclusive tem uma música antiga que fala que é justamente esse texto. Vaso do olheiro, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do olheiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do olheiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia, o barro se estragou nas suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vai para o versículo 11. Agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor, estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Deus, ele não guardou nem segredo. Ele avisou. Estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Mas da mesma maneira que Deus preparou esse plano e essa calamidade, que foi o exílio babilônio, ele também preparou o retorno e todas as condições para fazer a reconstrução de toda a cidade. Vira a sua apostila. Um desastre. E foi um desastre. O outro ensino que a gente vê aí em Neemias, como no geral, né? Então, o primeiro ensino aí do livro geral de Neemias é que Deus sempre cumpre as suas promessas. O outro é que Deus envia, às vezes, situações ruins. E o outro ensino geral é que coisas muito difíceis podem se tornar possíveis através de oração. Abre, por favor, sua Bíblia em Mateus 17, 20. Por que o livro de Neemias tem esse ensino? Coisas muito difíceis podem acontecer através de oração. Porque Neemias 1 é esse relato. Neemias 1 é Neemias recebendo a notícia de como Jerusalém estava, e é ele chorando, lamentando, orando e jejuando pela cidade e pela reconstrução. E aí, Neemias 2, não é nem ele, primeiramente, chegando em Ciro, falando assim, Senhor, eu quero te pedir um favor. Na verdade, é Ciro que pergunta, por que você está desse jeito? Então, quem inicia a conversa do retorno sequer é Neemias. É o próprio Ciro, que percebeu que Neemias estava abatido. Então, o livro de Neemias, ele mostra isso, coisas difíceis podem acontecer por oração. Mateus 17, 20... ele orou, na verdade, ele orou, não foi uma oração de um dia, provavelmente aí foram uns 4 meses orando, mas de fato, vem. Do quê? É porque, na verdade, deixa eu só confirmar isso, talvez eu esteja falando besteira. Ah, tá. É porque de Neemias 1 para Neemias 2 tem uns meses. Neemias 1 acontece em novembro e dezembro. Neemias 2 acontece em março e abril. Porque muda o período, muda o mês. Neemias 1, o mês é Quisleu. Neemias 2, o mês é Abib. Então, Neemias 1 ele é novembro, dezembro. Neemias 2 é março e abril. Então, tem os meses que Neemias fica ali, na briga. Do Neemias 2, né? Do Neemias 2. Mateus 17, 20. É isso aí. Ele lhes disse, por causa da vossa fé pequena, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Quem sabe o significado disso? Quando a Bíblia fala que a fé deveria ser do tamanho de um grão de mostarda,
Por que se usa essa figura? Alguém sabe? A intenção do texto é o seguinte: o grão de mostarda, a semente é muito pequena, mas ele é extremamente duro, o grão. Então, a ideia do texto é: você não precisa ter uma fé grande, mas você precisa ter uma fé resistente. Se a sua fé for pequena, mas for resistente, está valendo. Se você fala assim, eu tenho muita fé, mas a primeira coisa ela desmancha, então ela não é tão dura que nem um grão de mostarda. Tá? Isso daqui, a Bíblia sempre fala, né, que todos nós recebemos o dom da fé, que é o que nos capacita a acreditar em Deus. Esse é o dom da fé para a salvação. E existe o que a Bíblia chama de dom da fé, que é aquela pessoa que tem uma fé fora do normal. Tipo o pastor de vocês, assim. É um cara que tem muita fé. Eu não tenho. Eu, Thales, não tenho. Inclusive, é uma coisa minha, assim. Eu tenho dificuldade com isso. Porque eu sou muito racional e eu acabo tendendo a olhar muito para o natural. Então, realmente, brigo com a questão da minha fé. Isaías 62. Abre, por favor, a sua Bíblia em Isaías 62. E aí, quando eu falo da fé, não é que eu não acredite deixa eu me consertar, né? Porque estou confessando o meu pecado. Mas assim, não é que eu não acredite, assim. Eu acredito em tudo mesmo. Eu acredito no reino invisível, eu acredito na Trindade, eu acredito em anjo, em demônio, eu acredito que Jesus vai voltar, eu acredito no período milenar, eu acredito em curas, eu acredito em libertação de demônio, eu acredito em guerra espiritual, eu acredito nisso tudo. A questão é que existe uma diferença entre você acreditar e você exercer a fé no seu nível pessoal. Se você fica doente, você tem uma fé inabalável de que você vai ser curado. Se você perde um emprego ou você está com dificuldade financeira, você tem uma fé inabalável de que até o final do mês o dinheiro vai aparecer na sua conta. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. É uma dificuldade minha como cristão. Não, sim, mas assim, é porque tem gente que tem a coisa do dom da fé. E está tudo bem você, como eu, brigar com essa questão da fé. O que a gente tem que fazer, o que eu falo para Deus, é assim, me ajuda na minha incredulidade. Porque é exatamente isso. Vai ser, não sei como, está difícil de acreditar, não sei nem se tem como mudar isso, mas está aí. A fé é experimentada. A fé é experimentada e ela é vivida. Então, assim, existe essa diferença de fé de você acreditar, mas existe a diferença de fé de você implementar a sua fé. Quem levantou? Nadilene. Uhum. O quê? E eu sofro. Fernanda sofre com essa situação. Sim. Exato. 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 É o lance aqui, é a história do retorno do exílio. Não havia circunstância favorável nenhuma para eles voltarem. Nenhuma. Completamente escravo. Não eram nem donos de si mesmos, não eram nem livres. Completamente. E meu pai fala isso de mim, assim. Thales, se as coisas não fizerem sentido na cabeça de Thales em todos os ângulos, ele não vai. Ele ainda fala isso para mim. Ele conseguiu discernir isso em mim. Vai. Sim, essa é uma boa. Sim, sim. É, é. Isso que ela falou é muito interessante, porque às vezes a gente confunde fé, principalmente hoje em dia, crentes que são muito influenciados pelos coaches, a gente confunde fé com um pensamento positivo. São coisas diferentes, porque a fé é uma confiança depositada em Deus. Você acredita que aquilo vai dar certo porque você depositou a sua confiança e a segurança em Deus. E não porque você fica falando, não, porque eu vou ser bem-sucedido,
e você fica lá e coloca no seu quadro de visualização você nas Maldivas. Já viu essa coisa? Ah, faz um quadro onde você quer estar daqui a 10 anos e tudo mais. Você já fez. Elisa está nas Maldivas, lá na casa dela. Então, assim, existe essa diferença. A fé, que significa... A gente, às vezes, traduz fé como acreditar. Mas, em hebraico, que é emuná, é confiança. Fé é você depositar a sua confiança e segurança em Deus. Então, se você lida, por exemplo, com preocupação com saúde, eu tenho muito medo de ficar doente e morrer. Então, a sua segurança já não está mais em Deus, mas está no seu próprio corpo físico. E por aí vai. Então, realmente, não dá para confundir fé com pensamento positivo. Onde é que eu estou? Isaías 62, versículo 6. Ó Jerusalém, que coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhes deis descanso até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isso aqui é uma profecia de Isaías que é utilizada até hoje, que é um chamado para que todas as pessoas continuem a interceder e a orar por Jerusalém e por Israel. Então, hoje, o Espírito no mundo inteiro tem levantado intercessores para orarem por Jerusalém. Esse texto continua válido. Lucas 18, abre por favor sua Bíblia em Lucas 18, uma parábola muito conhecida e que fala sobre a insistência da oração. Lucas 18, do 1 ao 8, que é a parábola do juiz injusto. Não vou ler, mas a parábola fala que tinha uma viúva que precisava que uma causa fosse julgada por um juiz. E o juiz, por ser injusto, não julgava a causa dela. Mas a viúva insistia, e de tanto ela insistir, o juiz julgou. Isso fala sobre a perseverança na oração e a perseverança na intercessão. Então, às vezes, é o que aconteceu em Neemias, né? De Neemias 1 para Neemias 2, passou aí uns 4, 5 meses. Então, talvez, a gente vai precisar orar uma única vez e tudo vai dar certo. Talvez você vai precisar orar alguns meses. Talvez você vá orar a sua vida inteira. Agora, a parábola fala que é necessário que haja insistência na oração. E, por último, Gênesis 2:2, e aí a gente acaba. Gênesis 2:2. Então, Neemias, ele fala que é necessário, que às vezes coisas difíceis vão acontecer através de oração e de trabalho duro. Por quê? Porque Neemias, ele além de orar e conseguir essa graça de Deus, ele precisou participar da reconstrução do muro. Ele fez trabalho braçal. Ele não ficou apenas dando ordem. A gente brincou semana passada, Neemias era um engenheiro. Aí Paulo virou e falou assim, não, engenheiro não era, porque engenheiro só dá ordem. E Neemias trabalhou. Neemias foi um pedreiro, foi um construtor. É trabalho duro, isso é trabalho braçal. Então, algumas coisas vão acontecer por oração e por trabalho duro. Isso mostra Gênesis 2:2. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Deus trabalhou, minha gente. O trabalho, ele faz parte de quem Deus é, como divindade, como soberano. Faz parte da essência de Deus o trabalho. E ele colocou isso na gente. Tanto que ele coloca Adão e ele manda Adão cultivar o jardim e dar nome. O pessoal fala que ele só fica dando nome, né? Mas ele tomava conta do jardim e cultivava. Então era um trabalho braçal ali também. Só que tinha uma diferença, porque antes do pecado não havia sofrimento no trabalho. Depois passou a existir sofrimento no trabalho. Agora, o trabalho, ele faz parte da essência do homem. Mais da essência do homem do que da essência da mulher, tendo a pensar hoje em dia. Porque quando você olha o texto de Gênesis, ele fala que o trabalho ia ser árduo para o homem, não para a mulher. E a mulher teria dores de parto, e não o homem teria dores de parto. E aí tem aquela frase, não, o trabalho dignifica o homem. Não é verdade? É verdade. Mas eu estava ouvindo um podcast um tempo atrás e o cara falou, o trabalho dignifica o homem, mas acaba com a mulher. E é verdade. Não estou falando que a mulher não deve... Deixa eu me explicar nisso. Eu vou desenvolver.
Eu vou desenvolver. Então, eu vou falar. Não é que a mulher não possa trabalhar. Por favor, trabalhem. A gente vê a mulher que trabalha lá em Provérbios, extremamente sábia, administradora. Mas a mulher não foi feita para aguentar o tranco e o estresse de trabalho que um homem foi feito. A gente aguenta muito mais estresse do que a mulher. Quando a mulher está muito estressada, aí ela para de menstruar, ela tem várias disfunções hormonais, ela fica estressada, muitas mulheres não vão querer ter filhos, elas ficam de mau humor, de uma maneira absurda, elas têm crise de ansiedade, desenvolvem depressão. Algumas coisas não foram feitas para a mulher fazer, foram feitas para o homem. E boa parte da culpa disso é das mulheres, porque brigaram muito tempo por direitos iguais. Direitos iguais, gente, isso aqui está ficando muito polêmico, né? Alexandre vai cortar isso. Mas direitos iguais é porque eu não cheguei na parte que eu falo contra imigração nessa aula, é polêmica atrás de polêmica. Mas as mulheres lutaram por direitos iguais, achando que seria bom. Mas ao longo prazo é horrível. Então, assim, o trabalho, a mulher tem que trabalhar? Com certeza, a mulher é super capaz de um monte de coisa. Se você pegar hoje em dia, na minha parte, né, do direito, tem muito mais advogadas do que advogados. Faz até muito sentido algumas coisas de mulher, porque trabalha com argumentação, trabalha com fala e tudo mais. Agora, nível de estresse e de responsabilidade que as mulheres hoje em dia estão assumindo, não são para elas assumirem. Isso vai cobrar o preço. Semana que vem eu termino essa folha e a gente inicia Neemias 1. Vamos ficar em pé? Hã?